processo, beleza. Aí tem o outro processo, no meu caso. Eu consegui vender a empresa, é um case de sucesso. Eu vendi a empresa para uma outra empresa de dança. Então, o que eu precisei fazer, que eu achei justo e eu ofereci? Fazer o processo de transição. Então, por quê? Porque muitos professores, muitos alunos, muitos funcionários foram escolhidos para ficarem lá. Então, eu precisava também fazer essa transição para que fosse confortável para todo mundo. Para mim, era muito confortável. Era um case de sucesso, eu podia sair, mas eu estava deixando outras pessoas naquele processo, naquele lugar que foi meu. Foi nosso, que nós construímos juntos, né? Começou do meu sonho, e o meu sonho ele se espalhou, ele envolveu outras pessoas. Então, fiz esse processo de transição. Mas aí a gente tem que voltar. Quando eu estava lá nesse processo de decisão do que eu ia fazer, na minha cabeça tinha incerteza. Ok, e o que eu vou fazer depois que esse processo acontecer? Então, eu vivi isso simultaneamente. É uma loucura. Eu vivi isso simultaneamente. O que eu tinha que conectar com a minha angústia, o que eu tinha que fazer, cuidar de tudo. Cuidar das pessoas, cuidar dos processos, cuidar dos compromissos e, ao mesmo tempo, lidar com a minha emoção de despedida daquele empreendimento que era meu e lidar com a possibilidade do que fazer depois. Porque depois eu sabia que eu ia me deparar com um vácuo. Eu sabia que eu ia me deparar com um vácuo, né? Então, esses são os primeiros pontos que eu trago aqui. Feito isso, nesse meu processo, enquanto eu estava vivendo... E isso, Ana, durou 2 meses, tá? Esse processo de lidar com a angústia, decidir, precificar, vender, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde eu me enxergo? E aí eu comecei a fazer o exercício da visão. Aonde eu me enxergo no futuro? Aonde eu quero estar no futuro, né? O que eu quero estar fazendo? O que eu sei? Porque eu não queria, eu não tenho problema nenhum com nenhuma profissão, mas eu fui muito, muito feliz trabalhando sempre com aquilo que eu gostei. Então ia ser duro para mim, aos 47, né? Aos 47 anos, ter que optar em trabalhar com uma coisa que eu não gostava. Isso ia ser muito complicado. Nesse processo, que foi muito curto, de 2 meses, eu me dei ao trabalho. Enquanto eu fiz essa transição da venda do Instituto, eu tive a preocupação de olhar para o futuro e pensar onde eu queria estar. O que eu percebo? Da importância da pessoa não só viver o presente, como eu vivi, né? De detectei a angústia, tomei a decisão, tracei a estratégia, fui atrás, executei, mas durante esse processo é muito importante a gente ter essa consciência de o que a gente vai fazer depois, porque vem o vácuo, Ana, dá um buraco. Eu vivi, eu costumo até falar que eu vivi o luto da venda do Instituto, que é difícil. Então, assim, e aí é um outro momento que a gente passa, que eu passei, estou falando por mim, que ao mesmo tempo que eu me despedi do Instituto, da venda, eu vivi o vácuo, o luto, mas eu também estava ao mesmo tempo, era muito louco, simultaneamente eu estava nas minhas capacitações. Naquela época, eu fazia a capacitação da Dale Carnegie, que durou 2 anos, para me capacitar para ser trainer, que foi um divisor de águas, porque eu tenho a vivência da licenciatura, do ensino, da sala de aula, da criação de projetos, eu tenho a prática disso, mas eu precisava migrar, e eu queria entrar no mundo corporativo, eu queria entrar nesse mundo de desenvolver pessoas, mas como é que eu ia entrar nesse mundo de desenvolver pessoas com o esporte e com a dança? Será que o mundo corporativo está preparado para receber uma pessoa do mundo artístico para falar Será que eu ia ter credibilidade? Isso eu super gostaria que você explicasse um pouquinho mais essa questão, porque a gente acredita muito, né, que essa transição não é possível, mas uma coisa bem importante que acho que é legal a gente pontuar aqui é que na sua transição, apesar do medo, apesar das incertezas, você foi continuando, né? E também você estando no momento atual, sabendo que essa situação era que você estava vivendo, mas sabendo que você gostaria de fazer no futuro e focando também, fazendo o que tem que fazer no presente e focando no futuro, que é uma coisa, que é algo muito importante. Agora, o que você vai descobrir para fazer depois, tem muita gente também que não sabe disso, né? Como é que, assim, certo, eu quero sair desse trabalho porque eu já não aguento mais, o que eu vou fazer depois? Esse é um trabalho que a gente tem que ser feito posteriormente, caso você não saiba. Mas a questão mais importante, acho que o que a Juliana falou pra gente, é nessa questão de estar movendo, apesar do medo. A questão do prazo, que ela é muito sensacional, ela é muito importante, porque assim, a gente fala no Japão que planejamento sem prazo é quase que um sonho, né, Ju?
Você não e não acha? realiza, e Não, não se exato, concretiza, não chega. E você começa a lidar só com a frustração. E deve ser um inferno exato. viver no mundo da frustração, porque você não. Eu acredito que a gente veio ao mundo para se realizar e ser feliz. Minha vida não é tudo 100%, mas eu faço de cada momento 100%, né? Problema de uma forma proativa, apesar do medo, apesar das incertezas, apesar de eu achar que eu sou velho demais, ou enfim, apesar de que são vários apesares, né? E a gente dá esse primeiro passo, né? Que eu acho que é E sensacional. você falou uma coisa muito interessante. Quando a gente faz a Gallup e a gente entende o que é um ponto forte, gosto muito da analogia do dimmer, aquele botãozinho de luz, né? E quando a gente entende que a gente tem o controle desse dimmer, sou eu que digo o quanto eu vou injetar de ações, vou direcionar o meu talento para que esse meu talento brilhe. Então, quando eu entendo que eu tenho o controle, eu me apodero da minha vida. Eu me apodero das coisas que eu posso fazer. Então, o meu brilho cabe a mim. Quanto eu vou mexer nesse dimmer? É lógico que você não vai botar todos os seus talentos estourados, porque eu acho que você vai ficar insuportável. Né? Vai ser difícil viver em comunidade com as pessoas, mas o saber dosar em que horas, né, os nossos talentos, né, que horas que você precisa utilizar o talento X para a ocasião X com a pessoa X, o outro é com Y, e você começa a dosar quando você consegue entender que você tem esse controle, o controle é seu, é da sua vida, o que você quer alcançar. Eu me encanto com essa possibilidade, com esse controle mesmo. Eu tenho o controle da minha vida, eu tenho as rédeas da minha vida, eu controlo, inclusive, o meu medo. Eu sou uma pessoa que tem medo de desconhecido, né? Eu acho que todo bailarino, ele no fundo, ele ensaia tanto porque ele quer brilhar, ele quer entrar no palco com o seu dimmer, com a sua luz, brilhando. Ele não está lá para se expor, para errar. Né? Uhum. A função dele é, lógico, praticar aquela atividade, faz bem para ele, mas é encantar o público. No momento